Programa Cidadania e Socialismo com Cláudio Leitão. Estamos de volta aqui após o intervalo e conforme eu estava aqui, nós estamos recebendo aí o Denis Moreira, né, economista, coordenador político do PSDC, e a gente está conversando sobre a visão que o Denis tem do momento político local e ele colocou aqui, né, o pensamento dele. Agora, Denis, eu queria dar uma avançada nisso, fazer uma projeção. Eu sei que você não é futurólogo, né, mas todo mundo tem uma leitura, tem uma visão. E os quadros começam a se desenhar. Vai ter o candidato da máquina, vai ter o candidato do Alaí, que alguns dizem que vai ter muita dificuldade de obter o registro de candidatura, por alguns aspectos ligados à lei de ficha limpa, e tem as forças que começam a se articular. Tem a candidatura do Jânio, que está fazendo um movimento, né, mais para o centro, digamos assim. Tem o Paulo César, que é sempre uma incógnita, some do debate político e aparece na época de eleição. Tem as novas forças de esquerda, como o próprio PSOL, que vem surgindo, tentando abrir caminhos e abrir espaço. Dado toda essa conjuntura complicada, como é que você vê aí? Quem você acha que larga na frente, que tem mais chance? Qual é a tua visão? Eu sei que é difícil resumir tudo isso, mas como é que você está vendo essa questão do futuro, perspectiva futura? Bom, com todos esses candidatos colocados na mesa, quem larga na frente é o deputado, porque é detentor de 30 a 35 mil votos de partida. Ele larga na frente. Os outros candidatos, eles vão ter muita dificuldade para se alinharem entre si para tentar derrotar o deputado. O governo atual, ele é ciclotímico politicamente. As coisas mudam com muita velocidade dentro do governo. Os nomes mudam com muita velocidade dentro do governo. Tá? E você esqueceu de citar o Silas Bento. Mas seria uma candidatura dentro da máquina, né? Porque eu acho também que, na minha opinião, Denis, eu acho que quem larga na frente realmente é quem tem uma tradição política maior, não resta dúvida, né? Talvez ou o Alaí ou alguém do grupo e o candidato da máquina. A gente não pode desprezar a força que tem a máquina pública numa cidade como Cabo Frio. Aparentemente, o prefeito lançou o nome, colocando aqui o nome das pessoas que vão participando aqui pelo MSN, para participar do sorteio do nosso livro aqui. Aparentemente, é o Alfredo Gonçalves, mas eu já ouvi questionamentos, porque até lá pode ser que a máquina troque de candidato também, né? A gente não sabe. Eu acho que tem que se respeitar também a candidatura da máquina, né? Não, a questão da candidatura da máquina é que isso não está definido. Obviamente que dos possíveis candidatos da máquina, o Alfredo é o que se lança mais, é o que se impõe mais, né? Ele, até nisso, ele é um alpinista de qualidade, né? Ele sabe galgar os patamares com muita disposição. Agora, nós não sabemos se ele vai sobreviver a isso tudo, né? Se ele vai até o final. São muitos se interesses difusos ali. Isso aí, exatamente. Não é uma coisa unida ali. Ali é um governo, né, fragmentado, está unido porque tem a máquina. Se houver uma reviravolta, na minha opinião, no quadro jurídico, fragmenta. Não sei se você corrobora dessa opinião que eu tenho. Se houver uma virada sob o ponto de vista jurídico, aquele grupo político que está em torno do atual prefeito Marquinhos Mendes, na minha opinião, ele se fragmenta. Se decompõe. E o que acontece? Dentro do próprio sistema, né? O sistema que eu digo são os secretários, aquele grupo todo de primeiro, segundo escalão, os formadores de opinião dentro do governo. A posição do Alfredo ela não é consolidada, não. Eles Agora, têm outros nomes. Ô, Denis, se o Alaí tiver uma situação jurídica impeditiva da candidatura, cria-se uma outra realidade naquele grupo político dele. Porque não me parece que o grupo político do ex-deputado Alaí Correia tenha um herdeiro
à altura do porte eleitoral de Alaí. Não sei se você vê alguém ali naquele Não grupo. existe político em Cabo Frio da altura do poste do Alaí. Isso a Eu gente digo, não mas ele pode... não tem um herdeiro político dentro do grupo. Não, eu sei, mas não existe em Cabo Frio. Não é só no grupo dele, não. Não existe em Cabo Frio. Não tem. Isso não existe. Como é que você avalia o Jânio Mendes, o Paulo César e uma possível, digamos, articulação de esquerda? Como é que você avalia isso? Jânio Mendes, Paulo Olha, César e... Eu tenho um Porque apreço... para o debate democrático tem que ser colocado as candidaturas, né? Eu não sei como eles vão compor, tá certo? Tá cedo, né? Tá cedo, né? Se por acaso o deputado Alair não puder ser candidato, ele continua a ser o fiel da balança. Falam-se, inclusive, numa possível aliança Alair Paulo César. Não sei se você já ouviu esses rumores na cidade. Não, tem 1000 rumores na cidade. 1000 rumores. Em política você tem sonhos, né? É por isso Às que é vezes tão eles se tornam instigante, pesadelos, né? E é tão mas são complexo sonhos. avaliar, né? Mas são sonhos, né? São sonhos. As pessoas sonham, imaginam que o fulano e o beltrano vão ser a dupla ideal, né? Eu já ouvi outro dia uma história que Jânio e Silas Bento seria a dupla ideal, né? Aí o cisma, né? Quem seria o Aí candidato a prefeito e quem seria o vice? É isso aí, é isso aí. Aí os católicos e os evangélicos vão ter que fazer um plebiscito interno para ver quem vai, né? É Eu uma quero te situação fazer difícil. uma pergunta instigante. Eu ouvi uma frase de um analista político em Cabo Frio que falou o seguinte: se ganha a eleição em Cabo Frio com uma mão no dinheiro e outra na Bíblia. O que você acha dessa frase? O vencedor é um pecador, né? Se ganha a eleição em Cabo Frio com uma mão no dinheiro e outra na Bíblia. Como é que é isso? É uma frase pesada dita, né? Bastante. Você não concorda? Ou... Não, eu não concordo. É possível... Não, por isso que eu te provoquei. Não. É possível que se ganhe com dinheiro. Como a gente sabe que nessa eleição de 2008, o uso da máquina, como é que foi feito, tá? Tanto que os processos estão aí, eles são inúmeros, tá certo? Ele se defende como pode, porque é um direito dele, ele se defender realmente, ele tem esse direito, mas quem estava dentro da campanha, tá? De ambos os lados, sabe que o dinheiro foi imperativo, o uso da máquina foi imperativo. Isso foi. Não, é bom que também que a gente diga o seguinte, né? As articulações, as visualizações da questão lá na frente é livre, mas quem decide a eleição, gente, de forma livre, soberana, é o povo, hein? Porque às vezes o caminho da campanha ela apresenta surpresas, né? Candidatos que entram como favorito acabam, né, não conseguindo, né, levar esse favoritismo a termo na hora da eleição, e o povo tem sempre que ficar muito atento, isso é uma das coisas que a gente está dizendo aqui, e sempre pensar nesse sentido. Quem tem que decidir é você, que vai lá na urna, depositar seu voto, e tem que sempre procurar votar com consciência, analisando todas as alternativas, e não apenas tão somente, às vezes, aquelas que estão mais ali na mídia, que estão mais presentes, que exatamente são aquelas candidaturas que ostentam um maior poder econômico. E nem sempre as que ostentam um maior poder econômico é que têm o melhor projeto de cidade. Então é importante as pessoas raciocinarem e pensarem sobre isso, né? Ô, Cláudio, só um adendo. Houve um hiato, um vácuo muito grande na política de Cabo Frio, quando aqueles partidos considerados de esquerda, mais progressistas, eles perderam assento. O próprio PDT hoje, né, pela primeira vez na história, ele não tem assento na Câmara. E já teve brilhantes vereadores que eram exemplos de legislação, de como defender
as questões públicas, certo? Isso aí ficou um vazio muito grande. Eu não sei como é que até o PDT vai se recuperar, reerguer nessa história toda. É até bom você tocar nesse assunto, porque abre também aqui uma questão que eu queria também saber a sua opinião, saindo um pouco da eleição majoritária de prefeito e entrando na proporcional, né? A gente está vivendo aí uma polêmica que é a questão da nova composição da Câmara de Vereadores aqui em Cabo Frio, né? A PEC, né? 58/2009, né? Mudou realmente a composição e Cabo Frio está situado numa faixa de municípios que tem de 100 a 300 mil habitantes, que pode ter até 21 vereadores. Isso vai começar a ser discutido. Na sua opinião, 21 vereadores é um número adequado para Cabo Frio? Ele permitiria, digamos assim, como você disse, uma maior representatividade da sociedade de Cabo Frio no Legislativo. Como é que você vê essa questão? Para uma sociedade eclética hoje, como é a de Cabo Frio, né, porque você tem pessoas advindas de todos os lugares morando em Cabo Frio, 21, eu acho que daria espaço a diversos segmentos, né, da sociedade, a diversos segmentos políticos. Até mais progressista, mais à esquerda. Mas eu acho que eles vão engessar nos 17. É um comentário que a gente tem ouvido na cidade. Não interessa a atual composição e nem ao governo que abra um pouco mais esse debate na Câmara. Ela vai ficar mais democrática, Denis, ou não? Até porque, é bom frisar para a população, esse aumento do número de vereadores não vai vir conjugado com o aumento dos custos, dos repasses. Pelo contrário, ele vai reduzir de 7% do orçamento para 6% do orçamento municipal. Quer dizer, vai até possibilitar corte de mordomias, corte de assessores, vai exigir do vereador um preparo melhor, né? Então, eu acho que a sociedade devia estar atenta a esse debate e pressionar a atual legislação da Câmara a manter esse número que a PEC definiu de 21.